Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui voltando ao nosso YouTube, né? Acho que já tem tempo que a gente não mostra a cara aqui, né, João? Estamos aqui hoje Ah, para fazer, pessoal, uma pequena conversa e curtinha sobre Incondicional, a novela do João, que volta nessa segunda-feira, né, dia 19, a ter capítulos inéditos exibidos toda segunda e toda quarta aqui no Mega Pro. Antes, João, é bom a gente... Acho que a gente já tinha falado isso, mas deixar claro a verdade mesmo, né? O João teve aí questões que precisou fazer uma pausa na história. A gente já tinha exibido 6 capítulos, a gente fez esse intervalo para que o João conseguisse se organizar, né? A gente sabe das dificuldades no nosso momento atual, né? Essa compreensão que todos precisamos, né? Ter essa empatia, e por isso tivemos essa pausa. Na última semana, a gente disponibilizou novamente esses 6 capítulos para quem ainda não tinha lido, e agora sim, oficialmente, está de volta, incondicional, a partir dessa segunda, às 9 horas da noite. A gente, então, João, temos aí, a gente temos é péssimo, a gente tem aí esse retorno, né, após um capítulo 6, né, que foi o último a ser exibido, cheio de acontecimentos, né? O capítulo terminou com a Ana fugindo, levando o filho, e após atirar contra o Fernando, né? Que é o pai da criança. A gente, então, o que a gente pode esperar nesse retorno agora, no capítulo 7? então, Vitor, primeiramente, pelo convite, e queria. Então, o que podemos esperar para essa segunda parte, eu acho que principalmente, é, é um alinhamento, né, de todos os personagens. Até agora, eu ainda não terminei a novela, né, ainda não cheguei no último capítulo, mas até nesse momento, todos os capítulos eles foram extremamente voltados por uma agilidade, né? Então a gente está, os capítulos são muito ágeis, né? E a gente tá uma correria absurda a novela. E por incrível que pareça, não foi intencional da minha parte que o capítulo 6 terminasse da maneira que ele terminou. Não foi intencional. Ele terminou como se realmente ele um ciclo que começou realmente, 7 que vai ao ar amanhã, começou exatamente como se ele estivesse iniciando um ciclo, né? Então, eu acho assim, são personagens que eu gosto muito. Eu falo que é uma novela que eu estou escrevendo 100% na base da desconstrução dessas pessoas, né? Então, são eles, a história é deles, são eles que contam essa história, são os problemas deles, são as cicatrizes dele. Como diz a Juliette, né? A gente tem que tomar cuidado com as nossas cicatrizes, porque às vezes nossas cicatrizes falam mais do que nós mesmos. Então, às vezes, você se torna ativa porque ela aconteceu A, B ou C, ou então às vezes você se torna uma pessoa, um dependente químico, porque aconteceu A, B ou C. E aí, quando aquilo acaba entrando para dentro da sua vida, a gente tem um problema. E o problema é a base, o cerne da narrativa, desde sempre, né? Então, acho que é muito interessante a gente poder contar essa história do ponto de vista de personagens extremamente desconstruídos, né? Eu acho que é uma novela que vai ficar muito marcada para mim por isso, sabe? Então, é uma novela 100% de personagem. É isso que, né, pensando nesses personagens, né, João, a gente já falou em outros momentos de cultura pop, outros programas, dessa questão da construção de um personagem a partir de traços psicológicos, de traços narrativos um pouco mais complexos, né? Se a gente for pensar no caso Uhum, dos traumas, né? Uma narrativa mais moderna, sim. quando a gente fala da narrativa clássica, a gente não pensaria nesses traços, mas como tem sido para você construir esses personagens tendo essas bases, tendo esses conhecimentos que a gente falou aqui, né? Como você apresentou o caso das cicatrizes, dos traumas. Então, Vitor, é muito, muito interessante isso, porque eu falo que é muito difícil, porque você corre um risco muito grande. Eu decidi construir a história toda na base de uma narrativa mais clássica, então a história mais clássica, né?
Ela é multiplot, mas eu particularmente não consigo identificar a história, tipo assim, é uma história única e exclusivamente de pessoas que vivem incondicionalmente. Eu não consigo definir apenas isso. Eu acho que ela tem, sim, os seus dois protagonistas, o Fernando e a Ana, que eles, sim, centralizam a história, embora nós tenhamos outros personagens, que isso faz parte da dramaturgia, faz parte da telenovela, né? Faz parte do folhetim, você ter personagens paralelos. Isso é uma coisa básica. Tanto é que, por exemplo, quando você vai adaptar um José de Alencar, você tem muito mais facilidade para adaptar, né? Para telenovela. Você não precisa fazer tantas alterações. Agora, você vai fazer uma adaptação para virar uma novela, Nicolas Sparks, né? A escolha, a última música, são outros livros do Nicolas, você vai ter mais uma dificuldade. Então, eu acho que a primeira vez eu escrevi ela é extremamente que ela une muitos elementos, sabe? Então, assim, e que é o que eu estou te falando, ela é uma desconstrução inteira. São personagens que estão vivendo como se eles estivessem no subconsciente, sabe? Quando você toma atitudes extremamente precipitadas o tempo inteiro e que eles ajudam a narrativa. O perigoso é você ter pessoas que falam assim, porra, eu tô com muita raiva da Hilda, eu tô com muita raiva da Ana, eu tô com muita raiva do Fernando, eu tô com muita raiva da novela inteira, né? Esse é o risco que a gente acaba correndo, porque você tem personagens agindo, fala, caralho, que pessoa burra, dessa forma, porque dessa maneira, né? Mas eu quis trazer também, Vitor, eu não sei se eu não lembro se a gente fez alguma entrevista em vídeo de Incondicional no início, não estou lembrado, acredito que não, né? Mas uma coisa que eu quis trazer para Incondicional, e eu acho que para os personagens, é que às vezes nós somos incapazes de tomar atitudes extremamente radicais e que talvez não sejam as melhores atitudes a serem tomadas por amor a alguém, ou por ódio, ou por medo, ou porque de alguma forma a gente se sente acuado, como um animal, entendeu? Então, assim, eu já tentei me colocar várias vezes no lugar da Ana e de pensar assim, peraí, se eu amasse um filho muito e eu não conseguisse encontrar uma maneira de permanecer com esse filho ao meu lado, será que eu também não tentaria matar o cara que está tentando fazer isso? Como é que a gente vai saber que a gente não faria? Porque nós, por exemplo, não temos filhos, mas nós temos pais. Nós temos pais. Como você imagina o que você faria com uma pessoa, por exemplo, que está tentando ameaçar os seus pais e ela chega dentro da sua casa com uma arma e você tem um revólver e você pode atirar ali, mas você vai o quê? Não vai atirar a polícia e correr o risco de atirar nos seus pais, ou você vai pegar aquela arma que você tem ali, você vai atirar e vai fazer você mesmo essa autotutela, que é proibida de fazer esse papel de Estado. Eu acho que é o que acontece muito em Condicional com os personagens, sabe? Os personagens, eles fazem esse papel do Estado, que é o papel que não é deles, tipo, definir com quem o menino vai ficar, tentando matar o armando para poder sair, não é um papel que o ser humano, o indivíduo, tem que tomar. Eu quase dei um outro spoiler de uma outra situação que vai acontecer no capítulo 8, mas você não tem que estar nesse papel, nesse lugar. Mas não dá para você saber o que você faria. Eu vou confessar para você que num tempo que a minha mãe estava muito assim confusa, às vezes eu ficava tentando, e ela, às vezes ela estava conversando com uma pessoa, eu sabia que essa pessoa não valia nada, eu tinha provas de que a pessoa não prestava, eu tinha medo da minha mãe de alguma forma se envolver com aquela pessoa. Então, qual era a minha vontade? A minha vontade mesmo era de tomar as mais radicais atitudes possíveis para preservar a vida, preservar a integridade física e a integridade psicológica da minha mãe, uma pessoa que eu amo. Então, eu acho que Incondicional ela requer que você tenha empatia para se colocar no lugar do outro, para compreender a dor dos personagens e, principalmente, para entender que você também pode passar pela mesma situação, embora você... Muito bom, João. E de que maneira você espera, você acredita que essa mensagem da novela vá entrar na vida dos leitores? Né? De que maneira você acha, ou na sua própria, de que maneira a história afetou você e de que maneira você acha que vai afetar os leitores? Eu acho que eu aprendi, eu acho que a novela ela me ajudou a aprender uma coisa
que eu acabei passando para frente também, para pessoas próximas. Outro dia eu estava conversando com a minha mãe, tomando café, eu estava falando com ela sobre isso, e que a própria novela me ensinou. Não é uma sabedoria de vida que eu tenha, que parece que sim, parece que o autor pessoa que está passando total de vida para a novela. Mas acho que às vezes não. Às vezes no próprio diálogo, na própria cena, surge um aprendizado que o personagem te conta. E eu estava escrevendo uma cena da Hilda com a Ana, né? Uma cena já da reta final, e aí a Ana fala assim: eu fico pensando que eu tomei tantas atitudes precipitadas que eu poderia ter tomado outras atitudes. E aí a Hilda vira para a Ana e fala assim: Ana, eu acredito que não, que eu acredito que não teria como ser diferente. Porque se aquelas atitudes naquele momento foram tomadas por você, que tinha naquele momento a idade, teria como ser diferente? Não, então um aprendizado que automaticamente eu trouxe na minha vida é que não dá para nada. E não dá se tivéssemos atitudes diferentes no passado, porque senão, meu amigo, é óbvio que a coisa seria diferente, porque nós somos pessoas diferentes. Por exemplo, eu tomei atitudes no passado, eu e o João chocaram muito, que eu não gostaria de ter tomado, que simplesmente me construíram uma pessoa, que criaram uma falha de caráter, uma falha de caráter narrativa minha, como pessoa, de medo, de às vezes até me acovardar para tomar algumas atitudes que eu gostaria de tomar, para viver a vida, às vezes, de uma forma que eu gostaria de viver, e que eu acredito que as minhas atitudes do passado, que o João do passado teve, contribuíram para isso. Mas o que eu vou fazer? É óbvio que se eu hoje, com a personalidade que eu tenho, com a mente que eu tenho, tivesse lá no passado, eu teria tomado outra atitude. As coisas teriam sido diferentes. Mas o João, naquele momento, com as armas que ele tinha naquele momento, com a mente que ele tinha no momento, com o preparo que ele tinha naquele momento, só podia agir daquela forma. Não tinha uma outra forma de agir. Então, eu acho que, no final, a novela vai falar sobre isso, sobre momentos e sobre o que... tudo que acontece de ruim na vida da gente é para melhorar, né? Porque no final a gente vai ter muito isso. Por isso que quando me perguntam, eu dei uma entrevista agora há pouco para a Filipa, e aí a Filipa me falou, você acha que a história foi até o fim exatamente da maneira que você gostaria que ela fosse? E aí eu respondi para ela, eu falei, exatamente como eu queria. Se eventualmente lá no futuro eu falo, poxa, não gostei de escrever essa novela, eu não vou ter gostado de escrever, mas uma ideia que eu fiz e que eu consegui executar. Não, entendeu? Porque eu estou explicando essa situação de ter executado exatamente, porque eu consegui, por exemplo, construir um final para esses personagens, ressignificando os momentos ruins que cada um deles viveu de uma forma muito interessante. De forma que a gente mostra também que há um tempo, pode até ser que vocês consigam identificar um pouco um final de um personagem, que há um tempo determinado para cada coisa. E também há um tempo de você ter as suas possibilidades de mudar. E também há uma forma de você mudar. E, às vezes, essa forma é da maneira mais dolorosa possível. Então, o que eu posso garantir nessa nova parte é muita agilidade, porque, pelo que eu estou escrevendo, ela tem andado bastante, embora eu me aprofunde muito em diálogo. Eu sou um autor de diálogo, então tem momentos que meus diálogos são desse tamanho, porque eu me aprofundo, que eu quero que aquela cena ali se torne eu até falei isso, eu quero que aquela cena ali se torne um aprendizado para o próprio personagem. Eu acho que eu acredito no diálogo, acredito que eu conversar com o Vitor, eu posso falar, verdade, o Vitor está falando uma coisa, é fato, e às vezes eu mudar um pensamento meu na nossa conversa, então eu acredito muito nisso para a história também, mas ao mesmo tempo, com os movimentos narrativos clássicos da dramaturgia, e que são necessários. Mas também posso garantir que no final da novela, todos os personagens vão aprender. Todos os personagens vão aprender. A história é uma história nua e crua. Se eu pudesse definir incondicional, é isso. Os personagens nus, completamente pelados. É como se eu colocasse eles numa espécie de manequim, e eles estão nus, e eles estão assim, eles estão tentando superar as suas vergonhas para, no final da história, eles conseguirem, de fato, aprender alguma coisa com essa narrativa. Muito bom, João. Fica até aquele gostinho da gente já acompanhar. E é esse gostinho que o povo vai começar a ter a partir dessa segunda, dia 19, 9 horas, então, teremos o capítulo 7. E aí seguimos toda segunda e quarta, às 9 horas da noite,
Incondicional, de volta à tela do Mega Pro. Muito obrigado, João, foi muito bom bater Obrigado a você. com você. E a gente, então, deixa agora um espaço para você fazer esse convite para o pessoal. Gente, eu acho que é um momento muito importante para a gente poder rever conceitos. Eu acho que é uma novela muito importante para o momento que a gente está vivendo, principalmente porque, graças a Deus, nós estamos aí com 40% de cobertura vacinal, infelizmente com a primeira dose ainda, mas uma luz no túnel a gente está conseguindo ter. Então, acho que para esse momento de transição, eu acho que está acontecendo não só no Mega Pro, mas na televisão, na música, nos clipes, nos canais de YouTube, você tem já pessoas e canais de YouTube que já estão fazendo vídeos, convidando presencialmente, né, a pessoa para participar dos vídeos. Eu estava assistindo o vídeo da Gabriela Prioli com a Manuela Dávila, que a Manuela presencialmente com a Diva Depressão também retomou. Vamos ter as novelas que vão retomar. Então, assim, é uma luz no fim do túnel que nós estamos tendo. Então, acho que é uma novela muito importante para que a gente possa evoluir durante esses 15 capítulos, não só os personagens, mas a gente também, para que a gente possa rever os nossos conceitos e tentar buscar ser cada vez pessoas melhores. Porque isso é bom para a gente, é bom para a sociedade e para a gente uma vida mais saudável também, né? Então, acho que a novela ela tem essa criticidade de mostrar para a gente que, cara, você tem até a possibilidade de ser uma pessoa incondicional, passional, intensa, você pode ser. Mas você também tem que ter a consciência de que uma vida saudável, uma vida próspera e uma vida longa precisa de ponderação. Então, eu acho que é isso um pouco que a novela quer falar. É um tema muito interessante. Equilíbrio, né? É um tema muito... Tudo. E é um tema uma crítica sempre foi uma crítica minha. Eu sou uma pessoa extremamente crítica à intensidade, porque eu acho que ela é inimiga da perfeição, ela é inimiga da vida longa, ela é inimiga de um monte de coisa. E eu acho que infelizmente, um atestado de óbito precoce. A intensidade é um atestado de óbito precoce. E eu acho que a gente não precisa disso, né? Principalmente nossos familiares, e a gente viu agora o caso do MC Kevin. Eu acho que Incondicional pode conversar um pouco com esse público jovem, mostrar que a gente precisa um pouquinho de freio. Então, beijão para vocês, espero vocês toda segunda e quarta-feira com a de Incondicional. Obrigadão, João. Tchau, pessoal, fiquem bem, se cuidem e a gente se vê logo mais. Tchau, tchau.